Olá pessoal, vou falar um pouquinho hoje a respeito do porquê que eu acredito tanto que os professores da escola regular, os professores de música de uma maneira geral, precisam conhecer o repertório do Wesley Safadão. Não bem uma maneira de falar, mas vamos ver se a gente compreende um pouquinho desse raciocínio. Desde que eu cheguei aqui na Universidade Estadual do Ceará para trabalhar como professor, eu tenho atuado principalmente voltado para a área da educação musical, principalmente nessa área da licenciatura. Aí tive a honra de que os meus colegas do colegiado me escolheram como coordenador do estágio supervisionado, e durante esse período eu tenho me aproximado bastante dessa área do ensino regular, né? Então, a partir dessa experiência, eu tive a possibilidade de poder me aprofundar mais ainda na questão desses estudos, pesquisar materiais, participar de aulas. E geralmente, o que é que esses materiais que tratam do ensino básico, eles falam? Do meu ponto de vista, eles trabalham como se existissem já um mundo ideal para o ensino de música, em que o repertório ele é bastante voltado para músicas que eles são muito bons do ponto de vista de que são músicas adequadas para o trabalho na escola. Mas, vamos supor, tem a música que você vai trabalhar no infantil, é uma música que fala dos bichinhos da fazenda, uma música que fala dos objetos da casa. Só que o que eu tenho enxergado é que é como se esses materiais e o foco desses professores eles já estivessem voltados para um mundo ideal que existe, em que os alunos eles são um vazio e você está levando uma música como se a música já não existisse na vida daqueles alunos, né? Então, um dos outros privilégios de estar trabalhando com essa questão do estágio supervisionado é que a gente pode olhar realmente o que é que acontece nas escolas, né? Principalmente na atuação dos nossos estagiários. Então, teve um caso interessante. Nesse mesmo semestre, um aluno foi para uma escola e perguntou para é uma escola de ensino infantil, aí tinha uma turma de alunos de 4 anos de idade. Aí ele perguntou, foi apresentado aos alunos, para as crianças e tal. Ele perguntou: opa, quem é que gosta de música? Aí um dos alunos: eu gosto de funk. Aí você já observa que aqueles alunos eles já têm uma vivência, né? Então eles não são uma vasilha vazia que você está chegando ali para depositar o conhecimento musical que você aprendeu na universidade. E outra situação que merece uma reflexão mais aprofundada ainda é de um aluno que isso eu não vi presencialmente, mas ele trouxe esse depoimento em uma das aulas que a gente faz nos nossos encontros semanais. Um aluno falou que levou uma determinada música para fazer umas atividades com os alunos, e nesse caso já era uma turma de adolescentes. E ele encontrou uma resistência muito grande desses adolescentes na hora de fazer as atividades, porque os alunos diziam: não quero participar dessa atividade com essa música não, isso é música de viado. É uma situação que a gente tem que olhar com bastante cuidado, não é? Porque é algo que a gente sabe, geralmente quem já estuda isso, ou quem tem uma certa formação, sabe que essa é uma situação bastante delicada de se trabalhar, não dando razão ao aluno para essa postura. Mas a gente tem que se munir das ferramentas para poder enfrentar essa situação, superar isso, fazer com que eles modifiquem esse pensamento e a gente possa superar essa situação e poder realizar o trabalho de música. Então, o que é que eu penso a partir dessas reflexões e das experiências que eu tenho passado, principalmente com os estagiários indo para a sala de aula? É que, como disse anteriormente, os alunos eles não são vazios com relação à música. Então aí é um momento para a gente refletir sobre uma possibilidade que é o próprio método do Paulo Freire, quando ele trata do ensino, da alfabetização, né? Ele falava que a alfabetização ela não deveria ser realizada a partir de coisas mecânicas, elas deveriam partir de discussões a respeito da vivência
dos alunos que estariam sendo alfabetizados. Eu acredito que o ensino de música, ele deve ser pensado da mesma forma. Então não adianta só a gente chegar, fazer uma atividade com as músicas dos bichinhos da fazenda, ou então, que é muito comum também, com o repertório de músicas eruditas europeias, que a gente acredita que é o ideal para ser trabalhado numa aula de música. Mas não, eu creio que a gente deve partir da realidade dos alunos, para a partir dali, a partir daquela realidade, a gente construir uma ampliação de horizonte de um horizonte musical para aqueles alunos. Então, não é que você vai endeusar a música que o aluno já traz e trabalhar apenas aquilo, mas você vai utilizar aquilo como um ponto de partida, você vai criar como se fosse pontes para os outros diversos estilos musicais, que vão incluir aí a música da fazendinha, dos bichinhos da fazenda, aí vai incluir o repertório oriental, ocidental, aliás, da música europeia, vai incluir a MPB brasileira, músicas que exigem um maior grau de sofisticação do pensamento para você conseguir aprender aquelas manifestações musicais, mas o ponto de partida geralmente deve ser a vivência do aluno. Então é aí que vem essa minha brincadeira, porque a gente precisa conhecer o repertório do Wesley Safadão, precisa conhecer o funk, precisa conhecer a música sertaneja. Não é porque, não, Tênis, você defende isso aí porque você gosta. Não, muito pelo contrário. Eu tenho a sorte de participar de um colegiado aqui de professores na nossa universidade, que eles têm uma mentalidade bastante aberta com relação a isso. Tem um pesquisador de São Paulo ele tem um canal, que é o canal do Tiagson, ele faz pesquisas a respeito do funk, e eu vejo os relatos dele de quanto ele ainda tem muita resistência do pessoal da academia, lá quando ele fala que, quando ele mostra as pesquisas dele a respeito do funk. Já aqui não, aqui na nossa universidade no Ceará, os professores eles têm uma mentalidade bastante aberta, mas até em uma conversa com o próprio coordenador do nosso curso, quando ele soube que eu faço músicas e tal, música de arrocha, música de forró, ele disse, poxa, que interessante esse seu trabalho. Olha, eu não gosto, particularmente, eu não gosto dessa música do Safadão, não gosto desse forró atual, mas eu acho massa que você faz isso. Então, nessa conversa eu falei com ele, professor, a gente não precisa realmente gostar desse estilo de música, mas se a gente analisa Spotify, se a gente analisar YouTube, o que está nas cabeças, o que é mais escutado pelos alunos que a gente vai trabalhar com os nossos estagiários, com o público que a gente está formando aqui na nossa universidade, que é um curso de licenciatura, que forma professores de música, a gente precisa conhecer para saber como trabalhar o repertório, saber conhecer o Wesley Safadão, o Xande Avião, o Zé Neto Cristiano, o Gustavo Lima, a Anitta, o MC Kevinho, porque essa é a realidade dos nossos alunos, e não apenas dos adolescentes, não apenas dos alunos do fundamental. Porque essa experiência que eu falei de um aluno que perguntou na classe para os alunos do que eles gostavam de música, e o aluno falou, eu gosto de funk, é um aluno que tem 4 anos. Então, a gente sabe que é um conhecimento que a gente precisa ter, independentemente de gostar ou não. E não só falando dessa música, que a gente fala assim na questão da probabilidade. Muita gente a chance é muito grande de que os alunos conheçam, mas a lição que fica é que em qualquer circunstância que a gente for trabalhar, a gente precisa saber qual é a realidade dos nossos alunos, para a partir daí elaborar as estratégias que a gente vai utilizar para fornecer essa ampliação do repertório do que os alunos vão conhecer. E isso não é uma tarefa fácil, até porque a própria música popular massiva, ela tem uns conteúdos eróticos, muitas vezes conteúdos amorosos, que são difíceis de serem trabalhados, principalmente com crianças. Então não estou aqui também querendo trazer uma resposta pronta, muito pelo contrário. Eu creio que é um desafio muito grande a gente conseguir trabalhar as músicas que tratam de temas amorosos, que tratam de temas eróticos, mas também não podemos virar as costas e trabalhar apenas as musiquinhas que a gente acredita que são as corretas. A gente tem que saber analisar essa situação, encarar os desafios, para a partir daí conhecer as músicas dos nossos alunos e elaborar as estratégias que serão utilizadas. Então, muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.